Bom dia, turma do quarto período. Nós vamos dar continuidade às nossas APNPs, né? Às nossas aulas. E nessa continuidade, nós vamos falar do corte composto, que é o corte em desvio por planos concorrentes. Vamos falar também do corte em desvio por planos sucessivos. Bom, como vocês sabem, o corte em desvio ele vai pegar detalhes que não estão no mesmo alinhamento. Nós vimos na aula anterior o corte em desvio por planos paralelos. E, como nós vimos na aula anterior, a gente desviava o plano de forma paralela, pegando os detalhes, que seriam os furos, rasgos, os detalhes internos, e assim a gente conseguiria observar esses detalhes internos. Hoje nós vamos ver esses outros dois tipos de corte em desvio. Começando aí pelo corte em desvio por planos concorrentes, nós podemos ver aqui um exemplo que é esse flange, né? Vocês podem observar que esse flange tem 3 furos em torno do furo central. Se nós fizéssemos um corte total, só ia pegar esse furo e esse. Se eu fizesse um corte total transversal, só ia pegar esse furo e esse. Então, nós temos que dar um jeito de pegar pelo menos 2 desses furos. Como é que a gente faz isso? A gente faz um corte em desvio. Por que a gente chama desse corte em desvio por planos concorrentes? O que são planos concorrentes? São planos que se cruzam, né? Se são planos que se cruzam, nós vamos ter 2 planos, né? Aqui, ó, o plano 1 e o plano 2. Notem nesse mesmo flange, só que agora atingidos pelos 2 planos. Notem que o plano 1 atingiu esse furo menor e o furo central, e o plano 2 atingiu o furo central e esse outro furo menor. É claro que, se esse furo aqui não fosse igual aos outros dois, a gente poderia desviar o plano de corte passando por ele, e assim a gente mostraria a diferença. E se os 3 fossem diferentes? Aí é uma outra situação, numa outra oportunidade a gente fala disso também. Notem que, quando o corte em desvio por planos concorrentes atinge a peça, a observação do elemento fica distorcida. A gente não consegue ver em verdadeira grandeza esse furo e esse. Fica inclinada a observação da vista frontal. Então, como é que nós vamos resolver esse problema? Nós vamos fazer o rebatimento do plano. Vocês estão vendo esse planozinho aqui, ó? Ele está inclinado. Então, nós vamos rebater ele na direção dessa seta, ficando dessa forma aqui. Então, nós vamos ter os 2 furos, que antes estavam sendo observados de forma oblíqua, né? Distorcida. Nós vamos fazer com que esses 2 furos fiquem no mesmo alinhamento para observação interna. Isso não quer dizer que essa peça seja móvel, tá? A gente faz uma rotação só no desenho. A peça ela é rígida, ela é fixa, não é uma dobradiça, não é uma peça articulada. Para peças articuladas, a gente usa um outro recurso, porque uma peça articulada ela é um conjunto mecânico. Ela é composta pelos planos e um eixo central, no caso de uma dobradiça. Nesse caso, a peça é uma peça fixa, né? Ela é rígida, ela não tem essa articulação. Essa rotação do detalhe oblíquo aqui, do detalhe inclinado, ele é feito para que a gente possa fazer uma vista frontal sem distorção dos elementos, como a gente fez aqui, ó. Observem, a gente tem os 3 furos, né? Os 2 furos da extremidade e o furo central, tá? E não temos uma distorção desses furos. Por quê? A gente fez uma rotação do plano para observação desse furo, do furo central e desse furo aqui. E esse terceiro furo? A gente descarta na observação da vista frontal, por ele ser igual aos outros 2. Notem que a vista superior nos mostra a real posição de cada furo e nos mostra também o sentido do corte. Notem que ele vai nesse plano aqui, no centro da peça ele se desvia e vem aqui a esse sentido. O nome do corte é corte A. Como nós vimos, nós temos que dar nome aos cortes, né? Então, nesse caso, corte A. O corte em desvio, a linha de caminho de corte, ela é uma linha traço-ponto estreita. Ela vai ser larga aqui, ó, na extremidade, tá bom? E vai ser larga também no desvio. Aqui é nosso exemplo, eu pude dar uma reforçada para que vocês possam enxergar.
Notem também a posição desse furo em relação a esse. O desenho desse furo na vista frontal é como se esse furo estivesse aqui, ó, nessa posição, para rebatimento da vista frontal e o desenho dele. É porque é justamente isso aqui, ó. A gente fez uma rotação do plano, tá? Fazendo com que todos esses furos, né, no caso, o primeiro furo, o furo central e o terceiro furo aqui, ficassem no mesmo alinhamento. Eu tenho aqui mais dois exemplos de corte em desvio por planos concorrentes. Notem aqui, ó, eu tenho uma vista frontal e uma lateral esquerda, que é claro representado do lado direito do desenho, porque estamos representando em primeiro diedro. Notem aqui, ó, o sentido do corte, ó, ele passa nesse furo, ele passa no furo central, tá? E passa nesse outro furo compridinho aqui. A gente chama esse furo compridinho de furo oblongo. Então, a gente pode notar, ó, esse furo está representado aqui, a furação central ela está representada aqui, tá? E nós temos também a representação desse furo compridinho aqui, que é o furo oblongo. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Vamos observar. Ao invés do corte em desvio, né, por planos concorrentes, ele passar aqui, ó, como mostra a linha traço ponto aqui em vermelho, pelo centro, notem que ele vai fazer assim, ó. Ele vai pegar esse furo, depois ele vem aqui, ó, pega esse furo, vem no centro, pega esse furo, vem aqui, pega esse furo e volta. Haja corte em desvio aqui, né? Por quê? O objetivo é pegar o número máximo de furações, ó. Notem, essa furação está representada aqui. Esse tracejado, essa furação aqui. Essa furação, porque ele desviou e passou por ela, está aqui. Tá? Eu tenho aqui essa outra furação aqui. Tá? Depois ele volta, passa aqui nessa, que ele vai ser representado aqui. Depois ele vem nessa furação aqui. Então, quer dizer, ele fez uma composição de corte em desvio por planos concorrentes, justamente para pegar um número máximo de furações. Bem, esses exemplos eles são um pouco mais trabalhosos, né? Aquele primeiro exemplo era mais fácil de entendimento. Mas é assim mesmo. A gente, com o tempo, vai aprimorando e vai tendo mais elementos para serem representados. Vamos falar também do corte composto, quer dizer, o corte em desvio por planos sucessivos. O que é sucessão? É uma continuidade de planos de corte. Acabou um, começa outro. Né? É igual sucessão presidencial, sucessão do Papa. Né? Acabou um mandato, começa outro mandato. Certo? Então, assim, acabou um plano de corte, começa outro plano de corte. Vamos pegar um exemplo aqui, esse joelho. Né? A gente não consegue muito ter com clareza a visualização do joelho aqui em perspectiva. Mas se você olhar a vista superior dele aqui, ó, vamos observar a vista superior do joelho, notem que eu tenho detalhes em alinhamentos diferentes. Então, para pegar todos os detalhes internos desse joelho, né, eu tenho que fazer 1, 2, 3, quer dizer, uma sucessão de planos de corte, então sucessivos, tá bom? Então, vamos lá, 1, 2, 3 planos sucessivos. Então, dessa forma, a gente conseguiu aqui visualizar internamente esse joelho, que é a vista frontal dele, e a partir dessa visualização nós vamos obter aqui, ó, na vista ortográfica, a vista frontal. Então, eu consigo ver esse furo central aqui, e eu consigo ver a abertura aqui e a abertura aqui. Então, se a gente não fizesse uma sucessão de planos de corte, nós não conseguiríamos ver todos os detalhes internos desse joelho. E a gente só consegue ver a deformação desse joelho a partir dessa vista superior. Se nós fizéssemos um plano corte total aqui, só pegaria esse elemento. Corte total aqui, só pegaria esse elemento. Plano de corte total aqui, só pegaria esse elemento. Então, a gente fazendo uma sequência de planos de corte, planos sucessivos, a gente consegue pegar todo o detalhe interno dessa peça. Note, conforme nos exemplos anteriores, nós temos a linha de direção do corte. Ela é um traço mais largo nas extremidades e nos desvios, né? E o nome do corte a qual a vista se refere. Olhem esse exemplo um pouco mais complexo, né? Não é tão difícil assim. Mas notem que eu tenho aqui uma continuidade, uma série de detalhes internos, né? E como é que eu faço para representar todos eles no mesmo alinhamento? Eu faço o corte por planos sucessivos. Então, eu tenho 1, 2, 3.
Então, uma sucessão de planos de corte. Notem que ele vai passar por esse furo, tá? Por esse furo e por esse rasgo. Notem que aqui eu vejo esse furo aqui representado na frontal, esse furo representado na frontal e tem a observação também aqui da abertura do rasgo. Então, eu tenho uma continuidade de planos de corte, quer dizer, são sucessivos, para que eu possa observar na frontal todos os detalhes internos no mesmo alinhamento. A frontal é como se fosse um corte total. A gente só consegue identificar que tem vários planos em sequência quando eu observo a vista superior aqui, que eu tenho o caminho do corte. Bem, por hoje a gente finaliza aí os cortes, né, em desvio por planos concorrentes e por planos sucessivos. Vocês também terão um exercício junto com esse material lá na turma de vocês do Google Classroom, ok? Então, até a próxima aula.